Bom, nós estamos em contato com o Genaro Marino, que é conselheiro do Palmeiras. O Genaro Marino tem um histórico aí na direção do Palmeiras, na política palmeirense, né? Ele foi vice-presidente do Paulo Nobre nos 2 mandatos do Paulo Nobre, depois foi vice também do Maurício Gagliotti no primeiro mandato, aí acabou concorrendo à presidência contra o Maurício Gagliotti, então ele tem uma história muito importante ali na política palmeirense e a gente vai falar um pouco desse momento com a reeleição da presidente Leila Pereira. Genaro, boa noite, seja bem-vindo ao Esporte em Debate, muito obrigado por nos atender. Boa noite a todos aí, Caprioli, Capelani, né? É um prazer participar do programa com vocês. Genaro, você nesse momento se define de que maneira, politicamente falando, no Palmeiras? Você é da situação, da oposição? Qual é a sua posição nesse momento na política palmeirense? Então, como você já fez um breve histórico aí, né? Depois de participar da gestão de alguns presidentes, né, do Paulo Nobre e do Maurício, nós tínhamos um grupo, né, de conselheiros que desde 2013 começou a fazer um plano, um projeto junto com nós, e esse projeto ia se estender a longo prazo, porque todo mundo sabe que você, às vezes, para chegar onde o Palmeiras chegou, né, não é que foi fácil, né, mas teve uma sequência de trabalhos e tal. Agora, o que a gente está sentindo é que vai ser difícil manter, e essa é a nossa preocupação. Então, dentro desse histórico, né, desde 2018, eu me coloquei como oposição, não ao clube, né, oposição à forma que estava se buscando desvirtuar desse plano que a gente tinha traçado há 5 anos atrás, né, desde 2013. Passamos 2013 e 2014 assim, numa situação meio difícil, né, de ajustes e de, como o ex-presidente falava, né, de esperar água limpa, né, de ir limpando a água. Quando chegou em 15 com água limpa e com os recursos que estavam conseguindo, inclusive com o patrocinador, né, que hoje está na gestão, o clube deslanchou. Então, todo ano participava de finais, né, sendo campeão de um torneio, de outro, recuperando toda a nossa história nesse período que chegou até agora. Depois de 2018 e 2019, nós entendemos que essa mudança de curso, né, com as alterações de estatuto, com a forma que estavam buscando ter um conjunto, né, político diferente, nós, por estarmos na gestão, a nossa obrigação é seguir o que está no estatuto, né, que é a nossa regra, a nossa lei, e entendemos que isso não estava sendo seguido, então nós nos tornamos oposto à forma que estavam dirigindo. Mas, como tudo a gente também tem acompanhado, a sorte nos brindou, né? Que numa fase de você contratar um técnico que não tinha assim, uma experiência, não tinha sido campeão, né, para dirigir o clube num momento não tão confortável, de transição também, veio o Abel e em 3 meses já começou a ser campeão. Então, isso aí acaba encobrindo, né, e não deixando que nós que passamos para não concordar com a forma que estava sendo dirigido, se posicionar. Porque num clube como o Palmeiras, à medida que você se posiciona e começa a falar o que você acha que está errado, o que não sei o quê, acaba afetando o futebol, acaba afetando a harmonia, né, para conquistar o que foi conquistado. Então, acabamos ficando numa posição mais de contemplar e torcer, coisa que nós estamos mantendo até agora. Esse ano, para ter um grupo de oposição ou para começar a reconstruir, né, essa parte de oposição, né, como uma política saudável, nós colocamos, de lado, né, alguns sentimentos, nos associamos assim com alguns grupos de oposição, alguns grupos até que fazia parte da situação e deixaram de fazer, para que tivesse um pouco mais de representatividade e escolhermos aí o Savério para representar então essa oposição e disputar a presidência com ela. Então, resumindo, né, hoje eu sou uma oposição da forma que é dirigido o clube. Bom, senhor Genaro, Capelanes, um abraço, prazer falar com o senhor, boa noite. Igualmente, Senhor Genaro, Capelani. a minha pergunta...
Uau, o prazer é todo nosso, imagina. Ô, senhor Genaro, a minha pergunta é a seguinte: o senhor tem muito mais embasamento para falar do que eu, que está inserido na política do clube há décadas. E a gente sempre ouviu, e com as coberturas diárias, anuais que a gente faz aqui, historicamente na Rádio Bandeirantes, a gente sabe que a política do clube, sempre o Palmeiras sempre foi aquela efervescência, uma coisa quente, os italianos, aquela coisa toda. E aí, de alguns anos para cá, aí cada um tem a sua avaliação. Eu acho que o Palmeiras conseguiu se profissionalizar bem em relação à parte administrativa. Você vê que é um clube com uma dívida muito reduzida, caminha com as próprias pernas, é superavitário, autossustentável, briga ano após ano por títulos grandes do tamanho da instituição. Então, diante de tudo isso que eu estou colocando aqui na mesa para a gente debater, é muito complicado para o torcedor ouvir o senhor, eu estou deduzindo aqui, que seja complicado. Olha só, mas por que uma oposição? O que por exemplo, a gestão do Gagliotti, a gestão da Leila, o que essas gestões fizeram que desagradam alguns conselheiros? Porque um clube superavitário, que briga por tudo, que está saudável administrativamente falando e financeiramente falando, como ser oposição a uma gestão tão bem conduzida, senhor Genaro? Então, esse é o ponto central da nossa situação. E por isso que a gente também tem se colocado de uma forma não tão agressiva de fazer oposição, e sim contemplativa até. Em 2016... O que vocês mudariam? Desculpa, senhor Genaro. O que vocês mudariam dessa atual gestão? O que não está bom para vocês, que vocês são opostos? Olha, muita coisa dessa gestão ainda é mantido da nossa gestão, da nossa época. Funcionários, né? Não digo alguns atletas. De atletas até questiono, porque se gastou muito dinheiro e com atacantes e ainda padecemos com atacantes, principalmente em horas, em jogos decisivos, né? Então, o que a gente mudaria era continuar o aperfeiçoamento que foi iniciado em 2015, 16. Daí em 16, com a venda do Gabriel Jesus, com a assinatura de esporte interativo, nós tínhamos dinheiro em caixa. Hoje nós não temos dinheiro em caixa. O Palmeiras é superavitário, fatura tudo isso, mas padece um pouco de honrar seus compromissos, tendo que recorrer a empréstimo para concluir, às vezes, a folha de pagamento ou os gastos do mês. Então, eu falo, depois de tudo que nós passamos, depois de tudo que foi preparado, né? Você vê, na base que começamos a investir com o Damiani saiu para ir para a CBF, indicou o João Paulo e fomos trazer o João Paulo em 2015, né? Trouxemos também um gerente de futebol vencedor, que foi o Matos, e era vencedor e continuou sendo vencedor conosco. E depois, em 2018, 2019, como eu falei, eu considero isso um ato de sorte, né, de você ter trazido um técnico e teve essa representatividade que o técnico está mantendo até hoje. Mas é o que eu disse, eu sinto que vai ser difícil manter isso, porque os outros times continuam investindo, continuam buscando. E hoje, como você falou, um clube como o Palmeiras, com o dinheiro que tem, com um patrocinador que também tem muito dinheiro, no mínimo teria que investir mais, principalmente em atletas de qualidade, em atacantes que definissem. E manter essa, como a gente pode fazer um paralelo com o surfista. Você às vezes fica ali tentando pegar uma onda. Quando você pegou a onda, o difícil é se manter na onda. Então, quanto mais tempo você conseguir se manter nessa onda, seria o ideal. Mas eu estou sentindo, e já sentimos esse ano nos campeonatos, que poderíamos ter feito melhor, porque não foi tido investimento como deveria. Então, o futebol é opinativo, como você falou, pela experiência que nós já tivemos. Quando eu fui diretor de futebol, junto com o Savério Tipulo, 2007, 2008, 2009, a situação também financeira não era muito boa, mas conseguimos montar time, conseguimos nos tornar campeão depois de vários anos sem ter conquistado, né? 2008, 2009, fomos a sensação do campeonato até o final e padecemos porque não tínhamos investimento ou dinheiro suficiente para fazer investimento. Quase que fomos campeões em 2009. Então, trazendo isso de novo para 2013, que pegamos também o clube numa situação financeira, 13, 14, 15, quando conseguimos equilibrar, 16, 15, 16 já foi bom, 17 na primeiro ano do Maurício não foi, 18 voltou os medalhões, né? O Filipão foi campeão em 18, daí 19 que teve a mudança de filosofia de buscar um técnico que não era
não tinha sido campeão e não tinha um nome, pelo menos muita gente não conhecia. Acredito que vocês da imprensa também não tinham conhecimento do que seria essa solução ou técnico nosso. Então, o que nós faríamos diferente era continuar investindo, e aí que vai um pouco da diferença dessa atual diretoria. Investir não é só gastar, como foi gasto e o clube que acabou pagando, que era investimento do patrocinador. É gastar, buscar qualidade mesmo, e aí tem que ter conhecimento, tato, ou ter pessoas que vão continuar. Nós perdemos, né? Perdemos o Cícero, saiu o Matos, né? E de lá para cá você vê que não teve mais tantos atletas assim de qualidade, a não ser as revelações da base. Nós vendemos o Luiz Guilherme, o Kevin, tudo, e trouxemos outros atletas com os valores maiores do que vendemos esses atletas, e não são tão melhores do que os que foram vendidos. Então, eu acho que tudo cabe uma análise. E o futebol é como uma escola. Você entra e com 1, 2, 3, 4 anos você vai se formar, ou 15. Então, eu acredito que, como ela foi reeleita, tomara e torcemos, né, como opositores a essa política dela, que eles façam algo, principalmente para o próximo ano, que é um ano que você vai disputar um campeonato inovador, né, que esse campeonato mundial é um verdadeiro campeonato mundial e não intercontinental, como muita gente fala. Então, para se preparar, para buscar, né, ser o protagonista da história, eu acho que teríamos que agir de forma diferente. Então, é isso que eu faria diferente. Perfeito. E eu vou admitir, nós temos vários repórteres que acompanham o dia a dia do Palmeiras, e assim, o Palmeiras é um time difícil, é um clube difícil para você cobrir, porque é muito fechado, e por mais que eles tragam informações diariamente, a gente tem o Soler aqui da Rádio Bandeirantes que diariamente traz bastidores do clube, eu não vou mentir, eu não sei se o Capriotti aqui, o Ratão, os ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu fico muito surpreso de ouvir do senhor, porque acho que é uma informação nova, que o Palmeiras utiliza de empréstimos bancários para conseguir fechar suas contas no azul no final do mês, pagamento de folha salarial de atletas. Agora, esse banco, estou deduzindo, seja Crefisa, então é até bom para a Leila. É mais ou menos isso, ô, senhor Genaro? Não, eu acho que aí não é feito. É feito com outros bancos aí, talvez. Os bancos comerciais normais, alguma antecipação, coisa assim. Como muita gente fazia antes, né? Na época do Clube dos 13, o pessoal sempre antecipava, ou a própria televisão, lembra? Então, alguma coisa ainda é meio parecido, eu falo. Tanto que foi movimentado, tanto que foi vendido, tanto que foi revelado. Você ainda padecer de alguma coisa, é para nós, assim, que somos conselheiros e não somos da situação, a situação não é tão confortável, né, de expor isso. Por quê? Como a gente sabe isso através do pessoal do COF, né, que todo mês tem a análise das contas, né, para fiscalização, muita coisa não é passada nem para o conselheiro. Então, nós, às vezes, sentimos que aquilo é uma caixa preta, que você só vai saber quando abrirem a caixa preta. E essa é a nossa preocupação. Vocês não têm acesso? Vocês não conseguem abrir isso? O clube é fechado, a oposição não tem acesso a nada disso? Nós, assim, entre 90 a 100 conselheiros que não fazem parte da situação, eles são preteridos de todas as informações, de todos os benefícios, de todo. Você vê, ontem teve posse dela. Foi uma festa por 150 conselheiros que apoiam ela. Não foi uma festa para o clube. Então, essa segregação, essa forma de administrar que vem desde 2018 é o que incomoda, principalmente quem vem de uma estrutura de reconstrução como foi o nosso grupo. Eu não estou falando isso em caráter pessoal, estou falando isso em caráter do grupo que trabalhou, que criou, que estudou, que planejou, de montar até o FIDIC. Lembra do FIDIC? Que foi com os aportes do Paulo Nobre, tudo foi criado pelo grupo da gestão nossa. Então, toda essa gestão, como que eu classifico isso assim numa coisa simples? Foi feito um trabalho com a terra, preparado a terra, colocado adubo, plantou a árvore, cresceu, regou, alguém começou a colher, que foi o presidente anterior. E alguém que está colhendo, mas não tratando a árvore direito. Então, a nossa preocupação é, será que vão matar a árvore ou depois devolvem como foi? Nós pegamos o clube em 2007 e depois quando pegamos o clube em 2013, daí sim, daí dão acesso para nós trabalharmos, para ajudar. Então, a política é complicada, é uma coisa assim que eu caracterizo como mais de vaidade de algumas pessoas e nem sempre são as melhores pessoas para estar lá, é mais por vaidade. Então, se eu não tenho capacidade de ser
de diagnosticar tudo, tem que ter alguém que seja bom ou melhor, que foi assim que foi conduzido a nossa política de 14 para cá. E 14 mesmo foi um ano um pouco difícil, né? Porque a gente manteve de não gastar mais do que podia, porque não tinha recursos para entrar. E daí você vê que essa parte de investimento tem lógica. Vamos pegar os nossos clubes aí adversários. Eles só melhoraram no campeonato à medida que investiram, porque senão iam ter problemas mais graves, né? E o próprio Botafogo, ano passado, perdeu para nós tudo, investiu de uma forma mais positiva, que os atacantes deles e as contratações deles, embora algumas muito caras, deram resultado. Foi campeão da Libertadores, né? Sim. Brasileiro. Então, não é fácil, mas o que houve? Investimento. E nós tivemos também investimentos, mas não tão de qualidade. Então, qual seria a nossa diferença? Buscar ter qualidade. Essa é a competitividade sadia que nós devemos de ter dentro do próprio clube. Mas por vaidade ou pela forma de administrarem e pelo sucesso que já teve, né, para nós, assim, por sorte, foram separados, fomos segregados. A ponto de até um ex-presidente não querer mais saber do clube, pedir demissão de tudo. Então, isso é muito chato. Eu até comentei com alguns amigos que é triste, né? Porque se trabalhou muito, se dedicou sem nenhuma vantagem pessoal para ninguém, né? Então... Sem dúvida. Eu fico pensando aqui, seu Genaro, estava até debatendo o Capriotti com o Ratão, com os ouvintes aqui no chat do YouTube, que é curioso, né? O Palmeiras arrecada 1 bilhão. Como é que antecipa a receita, né? Isso aí deveria ser algo mais transparente por parte da atual diretoria, né? E por falar em transparência, o senhor acabou de falar que vocês não têm acesso a praticamente nada, né? E até o Soler me lembra aqui, o senhor ou algum outro conselheiro teve acesso ao resultado da auditoria que a Leila contratou em 2021? E se não, por que a Presente segura esse resultado, senhor Genaro? Então, muita coisa que eles pediram estudos não foi depois discutido, debatido. Amanhã tem reunião do conselho. Então, vem com uma pauta já pronta, falam o que quer, colocam para aprovação. Os conselheiros que estão de acordo com a gestão votam sim ou não, levanta, né? Quem concorda não levanta. Então, sempre levanta os mesmos, que ficou até uma coisa corriqueira, né? Os mesmos são contra porque querem informações, quanto que custou a reforma da piscina. Não foi de custo do clube. Mas é interesse do clube saber o que foi feito. Tem qualidade, né? Foi feito por quem? Quanto custou? Quem que está pagando? Isso tudo teria que ser transparente. Mesmo numa obra pública, não tem lá, essa obra custou tanto, vai durar tanto. Dentro do clube você não tem informação nenhuma. Então, como eu falei, nós continuamos torcendo. Estive lá no último jogo, Fluminense, ainda com a esperança de acontecer algo, né? Continuamos torcendo, continuamos querendo o bem do clube. E por isso que a gente age dessa forma. Queremos que tenha transparência, queremos que tenha qualidade melhor, né, com os profissionais, com as contratações. Então, nós não estamos sentindo que isso está tendo essa continuidade, essa cadência positiva. Pelo contrário, você vê, esse ano ganhamos o Paulista, fomos campeão, muito bem, é bastante considerado. Mas tivemos boas chances até no Brasileiro, na própria Libertadores e Copa do Brasil. Faltou pouco, né, esse detalhe de faltar pouco, o que faltou? Essa qualidade do atacante, não é? O atacante é aquele que faz essa diferença. E um clube como o Palmeiras tem que ter. Os grandes clubes no mundo, o que fazem? Investem nos melhores. É os melhores, não é só quantidade. Então, é essa política, e tomara que para o próximo ano, 2025, aconteça algo diferente do que essa. Eu vi uma declaração há pouco tempo que não tínhamos medalhões, né? Que o time já é o medalhão. Mas você só analisa isso com o resultado. Por que nós tivemos chance de ganhar mais e não ganhamos? E por que estamos numa fase assim, até de perder alguns jogadores? Perdemos um ídolo. Se foi bom negócio ou mau negócio, se estava na hora ou não, poderíamos ter feito de forma diferente. Qual foi o último jogador que ganhou tanto título como esse que saiu rescindindo o contrato? Então,
se você for ver cada coisa Genaro, que for acontecendo... Que nota o senhor dá para a gestão da Leila Pereira até aqui, desse primeiro mandato dela? Qual é a nota do senhor para a gestão Leila Pereira? Olha, eu desde o início, antes dela se tornar conselheira e depois presidente, eu não considerava isso. Então, eu não gostaria de analisar dessa forma, porque não quis nem competir, né, com eles em eleição, porque, não sei se vocês lembram, desde o início, em 2016, final do mandato do presidente anterior, foi solicitado, né, para o departamento jurídico se podia votar ou ser votada, falaram que não. E depois, no início do Maurício, ele permitiu que fosse votada e que mudaram o estatuto às pressas só para favorecer a presidência, né, do executivo, já que era um problema político. Por que então não ampliou o presidente do Conselho Deliberativo também para 3 anos? Por que não ampliou o presidente do COF também para 3 anos? Só para aquilo? Então, para mim, teve alguns casuísmos que desde o início nós não aceitamos. Então, talvez seja também radical da minha parte, mas eu procurei sempre ficar numa posição de não criar dificuldade, de não criar tumulto, porque, como você falou, o histórico do Palmeiras sempre foi de conflito. E quando nós não geramos conflito, o clube foi vencedor. Então, falamos, se essa é a receita, vamos sacrificar o que a gente entende por ser correto, por ser administrativamente melhor e coerente, porque deu certo, né? Foram campeões. Então, sim. complicado, né? É complicado fazer uma análise. Tá. Seu Genaro Marino, muito obrigado por nos atender. Um bom Natal, um ótimo ano, um excelente ano ao senhor aí. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Que tenham um ótimo Natal, boas festas e um excelente 2025. Muito obrigado aí o Genaro Marino, que é conselheiro do Palmeiras, participando aqui do Esporte em Debate.